Então, a gente vai continuar agora no segundo bloco com o Dr. Leonardo Berardo Carneiro da Cunha. Então, Leonardo, a gente deixou pendente a seguinte discussão. Estamos no século XXI, 2015. Será que no século XX, no século XVIII, XIX, houve uma instabilidade, não é, das relações entre as pessoas, das relações jurídicas? Infelizmente, nós temos hoje uma inflação normativa intensa, não é? E a estabilidade das relações entre as pessoas, inclusive, já não é a mesma. Estamos ainda na era dos códigos? Estamos na era, como diz Bauman, né, da modernidade líquida, né? Tudo muda com muita rapidez, muita facilidade. E é uma época incompatível com a feitura de um código. Eu tive a oportunidade de contribuir lá na Câmara dos Deputados. Se puder falar um pouquinho mais alto. Eu tive a oportunidade de contribuir lá na Câmara dos Deputados e pude perceber que o código não é um produto democrático. Certo. Porque ele contém nele um sistema. E se muita gente participa com várias sugestões, há o risco de quebra da unidade sistêmica, né, da coerência. Foi muito difícil e ao mesmo tempo fácil fazer esse código, porque houve ampla participação. Mas até na redação se percebe, há dispositivos que a forma de redigir de um para outro é diferente, porque houve muitas mãos, né? É um wiki-código, né? A gente vive na era da Wikipédia, né? Dos wiki, né? É um wiki-código. E nós vínhamos num processo de descodificação, né? De vários estatutos, né? O Estatuto do Idoso, o Estatuto do Consumidor, o Código do Consumidor, que na verdade é um estatuto, o Estatuto da Criança e da Adolescência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí vem um código. E veja que curioso, os funcionários da Câmara dos Deputados, todos não sabiam como processar um código, nunca tinham vivido essa realidade. Porque o Código de Processo Civil é o primeiro código brasileiro proposto, discutido e aprovado no regime democrático. Porque o Código Civil, embora seja de 2002, ele foi proposto na década de 1960. Né? Então, eu acho que é um produto que não é do nosso tempo, o código não é um produto do nosso tempo, mas como foi feito no nosso tempo, eu vejo nele, o novo Código de Processo Civil, vários microsistemas dentro dele, vários estatutos dentro dele. Então nós temos um microsistema para formação de precedentes, um microsistema para gerir causas repetitivas, um microsistema para determinado tipo de demanda, um microsistema de técnica monitória, com a estabilização da tutela provisória, com a ação monitória. Então, ele tem dentro dele, né, é como se fossem mini códigos dentro de um código. E aí eu te pergunto o seguinte, já agora tratando do próprio código em si. Ele optou por ter uma parte geral. Exato. Haveria necessidade de uma parte geral, porque o código atual utilizou um livro do processo de conhecimento como se fosse uma parte geral. Então, nós retroagimos a um tempo onde havia necessidade de parte geral. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, nunca tivemos um Código de Processo Civil com parte geral, né? A doutrina... Código Civil, por exemplo, enfim. Mas de processo, a doutrina sempre dizia, as normas gerais você deve garimpar lá no livro do processo de conhecimento. Eu acho que é interessante porque a parte geral, que curiosamente contém dispositivos que não se aplicam a todas as situações, então as intervenções de terceiro não se aplicam ao processo de execução, por exemplo. Mas eu acho que é interessante porque ele contém as premissas ou as normas fundamentais que servem de orientação a todas as situações, todos os processos, todos os tipos de procedimento. Por outra ordem, o livro de processo cautelar, não é? Sim. Vocês entenderam que não deveria continuar um livro de processo cautelar, que foi apontado na época do Código atual, que está em vigor, como sendo um avanço. Exato. Então, passados 40 anos, enfim, aproximadamente, esse processo cautelar, na perspectiva de vocês, não merecia um livro. Veja que a própria prática, né, a praxe forense, revelou a inconveniência de um processo cautelar autônomo. O sujeito propõe um processo cautelar, formam autos próprios, né, que o processo deveria se encerrar com brevidade, mas o juiz espera o processo principal e profere uma sentença única
né, reproduzindo nos dois processos, nos dois autos. A própria generalização da tutela antecipada gerou aí uma técnica que pode ser utilizada de forma sincrética no mesmo processo. E a própria doutrina tradicional, Ovídio Batista da Silva, por exemplo, sempre criticou, sobretudo nas cautelares típicas, né, o arresto, o sequestro e outras, mas sobretudo esses dois, a previsão de hipóteses casuísticas para o seu cabimento. E se na dificuldade do preenchimento, e era difícil preencher aquelas hipóteses, as pessoas conseguiam caminhar para a cautelar inominada. Então, o que o Código fez não foi eliminar a ação cautelar. O que eliminou foi a autonomia procedimental do processo cautelar. E atipicizando os requisitos. Então, continua a existir o arresto, o sequestro, só que os requisitos passaram a ser genéricos. Fumus bonius periculo in mora, podendo o pedido cautelar ser cumulado com o próprio pedido satisfativo. Mas o processo cautelar ele continua a existir se houver um pedido antecedente. Então, ainda existe a cautelar antecedente, né, tem até um procedimento próprio que mantém o procedimento atual das cautelares inominadas. Não, o que se eliminou, na verdade, foi a autonomia procedimental e os requisitos específicos e casuísticos das cautelares típicas. Por outro lado, vocês abriram um livro para o processo nos tribunais. Sim. E aí eu remeto o seguinte: esse código ele tem uma preocupação com o sistema de precedentes. Verdade. Bom, a indagação que eu faço é a seguinte: eu trabalhei 4 anos na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E uma das dificuldades que nós sentíamos é que, por exemplo, o STJ, mesmo após uma decisão de sessão, não era incomum, portanto, reunião de turmas, não era incomum uma turma que compunha a sessão após a decisão da sessão decidir diferente. Então, como é que você imagina que o Código vai compatibilizar esse norte do sistema de precedente, segurança jurídica e essa nossa prática de instabilidade jurisprudencial? Por quê? Nós não temos apenas uma instabilidade legal, nós temos uma instabilidade jurisprudencial, quase uma consequência. Porque se a lei muda muito, a jurisprudência termina também mudando em função da lei, inclusive. É verdade. Isso passa também por uma mudança cultural, e eu percebo essa mudança gradativa. Né? Cada vez mais os tribunais têm se preocupado com a manutenção do seu entendimento. Eu tive recentemente no Tribunal de Justiça de Pernambuco, conversando com um desembargador, ele estava preocupado porque havia chegado para ele uma questão lá de indenização por danos morais, que o valor fixado pelo juiz tinha sido 30 mil e a jurisprudência do tribunal geralmente é em 10. Então, isso já mostra uma mudança de preocupação com a uniformização e estabilização da jurisprudência. Nós não podemos mais viver a angústia de se deparar com um precedente de fevereiro de 2012 e dizer, mas já estamos em outubro de 2015. Chegar a um precedente. Foi encontrado um precedente de novembro de 2014, não, mas não tem nenhum de maio, de junho ou de agosto. Mas nota, o próprio Código de Processo, né, nesse período de 1 ano, ele, antes de entrar em vigor, ou melhor dito, antes de ser aplicado, ele vai sofrer alterações. Sim. Então, se ele já sofre alterações antes de ser aplicado, a tendência não será ele ficar recortado tal como a Constituição. A Constituição tem por volta de 100 emendas, e ela é de 88. Há esse risco na sua perspectiva? Existe talvez o risco, o mesmo risco que aponta para a mudança é também o que aponta para a não mudança, que é o risco político. Há uma preocupação política de que o Código não sofra tantas mudanças. A mudança que deve vir é de uma insistência do Supremo do STJ por conta de uma preocupação pragmática de repente um volume grande de processos chegarem lá por não haver mais o filtro do juízo provisório. Mas perceba que nesse projeto de lei já surgiram várias emendas para aproveitar, vamos aproveitar e mexer aqui na tutela provisória, tem essa parte aqui também que precisa ser alterada, e já há uma movimentação política no Congresso para dizer não,
A mudança é só essa, pontual. Não vamos aproveitar e sair mudando outras coisas, porque o código nem entrou em vigor ainda. Então, eu tive acesso a essas informações e vejo isso de forma alentadora, mostrando que é preciso que entre em vigor, que se aplique, se conheça, se estabilize, para evitar inclusive isso. Mas ainda voltando à pergunta inicial da estabilização da jurisprudência, a própria realidade tem mostrado que é muito melhor ter um entendimento sedimentado e segui-lo do que vivermos nessa insegurança, né, de termos a sorte de o processo estar num juiz que acompanha aquele entendimento, a sorte de ir para uma turma tribunal que entenda daquela forma, né, e a sorte de ter ou não pré-questionamento, que ninguém sabe o que é cada turma de um tribunal superior que entenda de um jeito. Então, não é bom para o sistema, para a sociedade, para todos, haver essa instabilidade. E acho que já há uma conscientização natural de que é preciso haver uniformidade e estabilização. Mas o que o Código realmente traz de bom nisso são técnicas adequadas para a aplicação dos precedentes e para a sua superação. O termo precisa ser alterado, precisa, mas há uma exigência, né, com ônus argumentativo, com a preservação de situações consolidadas, na aplicação do precedente, aquele caso que a diferença merece uma distinção, ou seja, uma solução que se afaste do precedente, porque nós não temos essa técnica adequada para aplicar precedente. Nós, na prática, aplicamos emendas, e como se fossem textos normativos fazendo subsunção. Não é. Nós precisamos entender o caso, daí a importância do relatório num sistema de precedentes. Veja que na tramitação do projeto, do Código ainda como projeto, houve quem quisesse tirar o relatório como requisito da sentença, porque só fazia perder tempo, dava trabalho, ou chegou a ter, durante um tempo, a previsão de que a sentença continha relatório sucinto. E isso é incompatível com o sistema de precedentes, porque eu preciso entender o caso que deu origem ao precedente para saber se o caso que está aqui a ser julgado realmente se encaixa naquela situação. Mas nota, uma das preocupações é a duração do processo, pelo menos é uma preocupação declinada. Se nós não temos as metodologias, as estatísticas do processo na primeira instância, nos tribunais, no Supremo e no STJ, não seria, digamos assim, pouco científica há uma intenção, há um desejo de aceleração processual, mas nós não temos as estatísticas, tipo assim, Justiça Federal. O gargalo da Justiça Federal, digamos, sejam os tribunais regionais federais. Vocês estavam munidos desses números ao elaborarem o código, ou tiveram mais uma preocupação de caráter doutrinário? E também, claro, como vocês colocam aqui, não é uma ruptura do passado, então incorporou jurisprudência. Em algumas situações nós tivemos acesso a alguns números. Certo. O problema é que há situações que não são objeto de pesquisa empírica ou estatística. E aí não é um problema, o problema é da falta dessa pesquisa. Mas veja que interessante, alguns dados que recebemos. Certo. Havia, numa das etapas do processo legislativo, a ideia de eliminar a ação monitória. Certo. Porque alguém, por um achismo, achava, até pleonasmo, né, por um achismo, achava que a ação monitória não tinha dado certo, não tinha muitas. Recebemos números da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que mostravam que as ações monitórias são ajuizadas com frequência e a taxa de sucesso, ou seja, o sujeito recebe o mandado e já cumpre, né, naqueles 15 dias, era de 40%, um percentual bom. Uma ação que só tem 3 artigos no Código atualmente e tem 6 súmulas do STJ é porque tem chegado coisas lá. Sem dúvida, a Justiça Federal trabalha muito com isso. Pois é. Veja outro exemplo de dados que recebemos, que foi o que influenciou a eliminação do juízo provisório da admissibilidade na apelação. Em São Paulo, há um órgão ligado à USP, que se chama CBPEG, que é um centro de estudos e pesquisas do judiciário e tal. E aí eles tiveram acesso a desenvolveram uma pesquisa que provava que em alguns lugares, sobretudo em São Paulo, a média de tempo entre a interposição da apelação e a chegada dos autos ao relator era de 1/3 do tempo do processo. Vê que coisa assustadora. Então, se o processo durou 3 anos,
o tempo equivalente à interposição da apelação e a chegada dos autos ao gabinete do relator consumia 1 ano. Então era 1/3 do tempo do processo. E comprovaram também que na maioria dos casos o juiz não inadmite a apelação, ele admite. E quando inadmite, a parte interpõe agravo. Então chegou-se a conclusão que era melhor eliminar o juízo provisório de admissibilidade, porque esse 1/3 cai. Ele é encurtado, ele é eliminado, porque não fica ali aguardando a análise do juiz. Mas, por exemplo, aqui na Justiça Um dado Federal, interessante. Né? aqui na Justiça Federal, grande parte dos processos atualmente há cerca de uns 10 anos, são de juizados especiais. Sim. Juizados especiais federais. E aí, esse código esqueceu dos juizados especiais federais? Não. Os juizados especiais federais têm uma legislação própria. Certo. E politicamente se decidiu, foi uma decisão política, que o Código de Processo Civil não trataria nem de juizados, nem de ações coletivas. As ações coletivas continuam com seu regime jurídico próprio, composto pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, a Mandado de Segurança Coletiva e Código de Defesa do Consumidor. E o juizado, composto por as 3 leis, né, a 9.099, a Lei do Juizado Federal e a Lei do Juizado da Fazenda Pública. Agora, o que há é um movimento político para atualizar a legislação dos juizados. Criar um estatuto dos juizados, consolidando as 3 leis e atualizando para a nossa realidade atual, inclusive com compatibilização com o novo código. Pois é um projeto, inclusive, que deve ser apresentado recentemente. Interessante isso, porque recentemente também, até porque o código é novo, os juízes federais eles chegaram a se reunir e fizeram enunciados. Houve um curso, nós que você participou, sobre um novo Código de Processo Civil, em junho de 2015, e fizeram enunciados. E alguns desses enunciados dizem respeito aos juizados especiais federais. Ou seja, o Código partiu do pressuposto de que os juizados estavam sendo tratados em legislações especiais e que não trataria do Código. Mas, como é uma lei mais recente, ela está também tendo... Ela impacta nos juizados especiais. Dúvida, com certeza. Embora tenha esquecido, ou pelo menos não tenha colocado os juizados especiais como centro das atenções, conforme falasse há pouco, isso vai provocar um impacto no juizado especial, que é um volume de causas bem grande. E aí, com relação aos prazos, por exemplo, aquela questão dos prazos contados em dias úteis, se aplicar aos juizados especiais, eu creio que isso atrasaria o processo. Mas veja que interessante. O Código não se preocupou com o juizado, mas há dispositivos que se referem ao juizado. Na parte transitória, sobretudo, manda aplicar ao juizado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo. Altera os dispositivos relativos a embargos de declaração, porque ainda hoje nos juizados, embargo de declaração, quando oposto contra a sentença, só suspende o prazo e não interrompe. Ainda hoje, a Lei 9.099 prevê a dúvida como hipótese de embargos, né? Uma regra que foi eliminada desde 94, mas manteve-se lá no juizado. Então, só para que você tenha uma ideia, foram, decorrente desse encontro, 23 enunciados. E, no mínimo, em 5 ou 6 referentes aos juizados. Inclusive, quanto à questão do juízo de admissibilidade. Se aplicava, não aplicava esse juízo de admissibilidade. A Turma Nacional, inclusive, que é uma coisa tão esquecida. Por que você acha que a doutrina brasileira esquece tanto de falar no pedido de uniformização de jurisprudência, nas turmas recursais, nas turmas regionais, na Turma Nacional de Uniformização? É porque é uma justiça de pobre? Não sei. Nunca parei para pensar isso ou investigar alguma causa sobre isso. Existem bons livros sobre juizado, todos eles tratam desse assunto. Não há, na verdade, obras monográficas sobre a TNU, sobre o incidente de improvisação, talvez por não ter tanto material para gerar um livro inteiro sobre isso. Né? Mas eu acho que o número de processos é um número muito grande. Eu creio que se você pegar as estatísticas da Justiça Federal, eu creio que os juizados especiais, em termos de distribuição, ele vou ser bem cauteloso, Sim. em 60%. Mas ainda a respeito disso, veja que interessante, o artigo 15 do novo Código diz que ele se aplica a outros processos, né, do trabalho, eleitoral, administrativo,
subsidiária e supletivamente. Certo. Acho que é importante destacar isso, porque o Código de Processo Civil ele sempre é aplicado para outros processos, que não sejam só processo civil no sentido estrito do termo, ele sempre é aplicado subsidiariamente. E a aplicação subsidiária, como nós sabemos, ela só ocorre no caso de omissão. Mas o artigo 15 do novo Código diz que ele deve ser aplicado a outros processos que envolvam outros direitos materiais, subsidiária e supletivamente. A aplicação supletiva é aquela que não decorre da omissão legislativa. Ela é aquela que vem para aprimorar, para aperfeiçoar, para chegar junto, então, na tua mesmo havendo perspectiva, a previsão. o Código realmente não deveria ser aplicado, ou deveria ser aplicado o menos possível aos juizados. Não, ao contrário. Eu acho que o Código ele atrai para si a realidade de muitos outros processos. Certo. Ele se expande para contaminar, no bom sentido do termo, todos os demais. A questão do prazo, dias úteis. E como a lei do juizado não fala de contagem de prazo, eu acho que se aplica. Passou a ser uma regra geral. Você acharia que isso atrasaria os juizados? Como eu disse, né, eu acho que o atraso de processos na realidade brasileira não está nos prazos, né, que são destinados à parte, ao juiz. Acho que o problema é mais estrutural. Eu acho que isso não vai ser um grande problema, até porque no juizado, como ele é todo concentrado em atos orais, né, pelo menos em tese, a contagem de prazo vai influenciar só para o recurso, né? Porque tem um problema, por exemplo, uma pessoa mais pobre quando vai a Brasília, quer dizer, já é difícil imaginar, não é, uma pessoa mais pobre, porque é a questão até 60 salários mínimos, então há um grande contingente de pessoas mais pobres, viaja até Brasília o advogado para fazer uma sustentação oral. Pois é. Difícil isso acontecer. Então, essa sustentação oral deveria ocorrer por videoconferência, Sim. não é? Acho que essa questão é uma questão posta. O que você pensa, a videoconferência diante do novo Código de Processo Civil? Acho que tudo leva a ser uma realidade. Inclusive, há dispositivos no novo Código prevendo e estimulando. Já há tribunais que revelam preocupação com isso. Dizendo, mas é direito da parte da videoconferência, ou seja, eu tenho que instalar todo um equipamento que viabilize isso. Eu penso que sim. Certo. O novo Código trata disso e vai além, trata inclusive da acessibilidade no processo eletrônico para pessoas com deficiências, pessoas que têm deficiência visual, deficiência de articulação. Os sistemas devem ser preparados, inclusive, para permitir essa acessibilidade. Tudo isso envolve custo, reestruturação, e é esse um dos problemas que pode fazer com que a falta de estrutura engula o novo código. É uma preocupação que eu tenho. A própria criação das câmaras de mediação e conciliação, que nós fomos visitar há pouco, a maioria dos tribunais não se preocupou ainda em criar as câmaras de conciliação e mediação. O código daqui a pouco entra em vigor e elas não estão criadas. Incidente de julgamento de demandas repetitivas. Fala um pouquinho sobre o IRDR. O IRDR, ele integra, na minha opinião, 2 microsistemas dentro do código, ou 2 regimes, ou 2 estatutos, enfim, como queira chamar. Exatamente porque ele tem dupla função. Ele serve, primeiro, para gerir causas repetitivas, e aí ele integra um modelo de julgamento de processos repetitivos, composto não só por ele mesmo, o IRDR, mas também pelos recursos repetitivos. E isso cria um modelo a ser aplicado a todas as situações de litigância de massa. Veja, por exemplo, que o STJ recentemente aplicou o processamento de recurso repetitivo para conflitos de competência. Certo. Chegaram vários conflitos de competência, todos com a mesma discussão, escolheu-se um, sobrestaram os demais, houve ampla discussão e a solução foi dada a todos. A mesma coisa fizeram com reclamações ajuizadas contra decisões de juizado especial civil, né, que eles têm admitido, né, a reclamação por não seguir o entendimento do STJ. Várias reclamações, escolheu-se um, as outras ficaram sobrestadas, enfim, aplicaram aquele modelo. E mais recentemente aplicaram essa técnica de racionalização ou de gestão de causas repetitivas a diversos embargos de divergência que haviam sido interpostos lá no STJ. Então, sistema recursal. Então, então ele integra esse modelo de gestão de causas repetitivas
mas também ele integra um outro modelo, que é de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Então, ao tempo em que se está gerindo as causas repetitivas, se está também escolhendo um ou dois processos para discutir, debater, decidir, e com isso será formado um precedente. Ou seja, o código ele se preocupa com o precedente nas duas pontas, não só na aplicação, mas também na formação, gerando uma amplitude de debate com audiências públicas. O STJ agora, antecipando o novo código, não sei se ele chegou ao conhecimento, marcou uma audiência pública para discutir uma questão de competência no processo coletivo. Então te pergunto, competência adequada. Esse código com o IRDR, ele fortalece o STF, fortalece o STJ. Bom, e os tribunais também. Perfeitamente, perfeitamente. Então, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, o Poder Judiciário no Brasil, ele tem uma característica. Os juízes do primeiro grau, eles são concursados. Sim. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles são escolhidos por um critério misto. Exato. Não é? Um critério político e um critério técnico. No STJ, há o critério dos terços. Não é? Isso. Um aluno meu fez uma pesquisa e verificou que a ideia de que é um terço de desembargadores federais, um terço de desembargadores estaduais e um terço, não quinto, mas um terço de membros do Ministério Público e advogados é uma ideia um tanto equivocada, porque é muito comum as pessoas do quinto que chegaram aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais pelo quinto atingirem o terço dos desembargadores estaduais e federais, ao ponto de, eu acredito que em 2010 foi pela primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça teve um ministro proveniente da carreira dos juízes federais, originariamente concursado com o ministro Ari Pagendler. Não é? Então, é um tribunal que surge em 89, não é? E só em 2010 que tem um juiz de carreira. Aí eu te pergunto, haveria um fortalecimento desse critério político misto a partir dos tribunais superiores e um enfraquecimento do concurso público? Esse código teria essa perspectiva no momento em que ele fortalece a jurisprudência do STJ, do STF? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, mesmo que fosse assim, com a mudança legislativa intensa que nós temos, será que é possível estabilizar uma jurisprudência em um país que tem uma mutação normativa tão forte? Nós estamos quase terminando esse bloco. Se você não conseguir, enfim, responder em 5 minutos, a gente passaria isso também para outro bloco. A primeira pergunta eu tenho dificuldade de relacionar um assunto a outro, né? Não sei como o novo código, o modelo de precedente, possa interferir nos critérios de escolha dos ministros ou dos membros dos tribunais. E em relação à inflação legislativa e sua repercussão na mutação da jurisprudência, é certo que a mudança de uma lei poderá, dependendo da situação, mudar o entendimento jurisprudencial, né? Como aconteceu com o protesto de certidão dividativa, que o STJ entendia que não era possível, veio uma lei para dizer que era. Agora, o argumento que prevalecia era de que não havia previsão legal e não era possível, cedeu diante da previsão legal, né? E aí é impossível não haver mudança legislativa, ou melhor, mudança jurisprudencial. Mas eu acho que o problema da falta de estabilização na jurisprudência não tem sido nem esse. De simplesmente alterar o entendimento ou desconsiderar o que havia sido decidido. E o código, nesse sentido, traz ferramentas interessantes para a manutenção do entendimento, inclusive criando o dever de autorreferência. Então, o juiz, os tribunais precisam dialogar com os precedentes sobre aquele assunto, mostrando se ele se aplica, se não se aplica, por que não. E veja que os próprios embargos de declaração, só para dar um exemplo, passarão a ser uma ferramenta ou mais um instrumento para exercício do dever de autorreferência. Então, se o juiz julga sem sequer mencionar o precedente sobre aquele assunto, a decisão é omissa. Considera omissa a decisão que não dialogou com o precedente a respeito daquele assunto, seja para seguir, seja para afastar, né? E isso pode implicar, inclusive, uma hipótese de ação rescisória, porque a rescisória no novo código não será cabível por violação à literal disposição da lei,
vai caber por violação à norma jurídica e precedente à norma. Então, para o próximo bloco eu vou deixar uma provocação, que é a seguinte: o Poder Judiciário, ele lida com processos e com gente. Certo. E gente é mais importante do que processo. Claro. De tal ordem que eu queria falar um pouco com o Leonardo no próximo bloco sobre a questão dos critérios de escolha das autoridades judiciárias, dos membros do Ministério Público, dos membros das defensorias públicas. Também no próximo bloco a gente continua com isso.